Pânico no rádio. Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, Convidado sentado. ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muito bem, hoje é aniversário de Marcos Muito Chiesa. obrigado, muito obrigado. Aproveite porque não se sabe o ano quando que é. vem. É verdade. Pra você que está ouvindo, tem um bolo maravilhoso. Você que É não tá verdade, é vendo. verdade. Parabéns, Um bolo Boleta. de chocolate. Obrigado, Milhaça. Obrigado. Você é um cara que eu gosto muito, Eu também, você sabe disso. prezo muito Tamo junto. e força bola. Força, vambora. Hashtag Força Bola. Vambora, Milhaça. Boa. O nosso Robert de hoje é o Ederson Felipe Barbosa. Tem 19 anos e é estudante de psicologia. Psicologia. É isso Curso aí. legal. Curso bacana. Curso bacana. Curso muito bacana. Frustrante, mas bacana. Por que frustrante? Ah, porque você vai ficando meio louco, né? Sim. Meio louco. Você Sim, vai- a psicologia deixa o cara meio E fora do... Detalhe que você vai convivendo com os negros, você vai vendo que tudo dentro da sua casa é louco. É verdade, Sim, é isso verdade. dá um- Isso sim, tem dá razão. Todos são loucos, não é? O mais normal aqui morde a parede. Amandinha Ramalho, ó. Amanda. Amandinha Ramalho, Controlado. A mãe de Ramar é belisca azulejo. completamente, ela só vive... Completamente medicada. Mas a Amanda, ela tem uma personalidade legal. Tem. Tem graças ao Ao tio Nox. Rivotril, é. O Tio Nox Doutor também já Rivotril. gostando. Ó, É o doutor um- Jacó. Não, Rivotril farmácia. não. Não, Rivotril farmácia não. Nunca ambulante. Rivotril, né? Amanda vai na farmácia e sai com um saco, parece de mercado, Ó, sabe? hoje aqui eu tô trazendo a receita pra fazer as compras. Tanto Ai, comprimido, adoro. parece que ela tá com um saco de confete na A mão. receita da Amanda, quando ela vai, tem 12 páginas. Boa. Beleza, então. Boa, Amandinha. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito boa tarde a todos. Vamos lá. Boa tarde. Dê uma chance ao improvável. Assim como a decepção, a realização vem com o tempo. É isso aí. Boa, Milhaça. Couve engravida. Convidou, couve! Ponte, João Dias. Muito bem. Hoje nós receberemos aqui a ex-primeira-dama, Olha. Rosane Ó, Collor, Aí sim, hein? que está lançando um Chique. livro. Não é isso? É. Tudo que vi e vivi. Ai, meu Deus. Testemunho corajoso da primeira-dama mais jovem que o Brasil já Que teve. linda, né? Pesadas histórias, hein? Você já ouviu as histórias que matava bicho, bode pra ser presidente? Você é louco. Isso são rituais. Ela é Tá linda maluco. e chique. Isso é uma religião, Cada gente. um faz o que quer, né? Ah, vai Muito matar bem. bode. Então, nós vamos conversar hoje Vambora, com Rosane vambora. Collor. Já pode mandar as suas perguntas aqui no @Programa Pânico. É isso aí, bichão? É nóis, bichão. Então é isso aí, bichão. Muito bem, Boleta. Estamos recebendo aqui o Grupo RIC de Comunicação. Maravilhoso. Show de bola, hein? Este grupo que manda Rapaziada de Curitiba. no Paraná. Aí sim, hein, meu? RIC TV, TV Record, RIC+, Jovem Pan. Esse eu não enxergo, que é muito pequeno. E RIC... Puta, tem... Hã? RIC Bonavio. Olha aqui, o José Carlos, toda a equipe. Obrigado pela visita. Estão cheio da grana, viu, Bola? Eu sei, eu sei. O Rick, né, Você vê, cheio da você vê grana. pelo cachecol do Ricardão, velho. Cheio da grana. Muito Pobre não bem, é fraco, não. muito bem. Ó, a nossa convidada está atrasada. Malta. Tá chegando, tá chegando. Ah, Malta. exatamente. A primeira dama
Você lembra, Bola? Lembro. Deve ser animal ser primeira dama, né? Ser primeira dama? Eu acho. Mas deve quem ser quer? muito Olha legal. quem quer ser primeira dama. Namora Ela com nem cara. imagina como é que Mas é. a cara da Imagina. Ah, deve ser legal, gente. É, não faz ideia como é que é. O Brasil tá ser 6 primeira dama. anos sem primeira-dama, né? É um cargo em extinção. Nem né? prime- e nem primeiro cavalheiro. E nem primeiro damo, é. Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Tem uma notícia triste aqui que faleceu o Cristiano Araújo, Porra, nem fala, que velho. teve aqui no Pane. Nem fala, cara, gente boa demais. Muita gente boa. O que mais que aconteceu aqui? Pô, coitado. Mas, de madrugada, né? Dormiu e o cara no Provavelmente banco tava sem de cinto. trás sem cinto, né, Sem Emílio? cinto de segurança, certeza. Ah, é? Ele Foi tava- isso. O motorista e o que era o segurança e o empresário estavam no banco da frente. Não aconteceu nada com os caras. Eles estavam no banco de trás, entendi. ela foi cuspida pra fora do carro e o cara dentro do... teve muito traumatismo porque tava sem cinto no banco Por de trás. isso, usem o cinto Essa- de segurança mesmo Judiação, no banco de velho, trás. judiação. O cara Entendi. deve ter dado uma dormida no volante, capotou no canteiro central, né? Ela morreu no momento e ele morreu a caminho do hospital. Ninguém perguntou nada Ninguém pra você. perguntou pra você, bunda Nada, boa. zero. Oi, Alguém Emílio. perguntou alguma coisa alguém pediu pra você falar alguma Oi, coisa? eu tenho coração também. Então fica na pega sua. teu coração Pega e seu doa. coração e fique Ó, calado. o coração em vida. Deixa o seu coração. Pega teu coração, doa em vida pra alguém. É uma ideia, né? Não é? Bolas, esse aniversário hoje não tenha rancor, não. Tenha mais Cala a amor. boca, vai doar o coração pros outros. Muito Parabéns, bem. hein, gordo? O que Te mais amo. que temos aí de Te notícia? amo, gordo. Obrigado. Vai, Economia tá aquela draga, mas os caras ficam repetindo, aí a gente vai sempre achar que tudo vai ficar pior. Por quê? Verdade, Porque verdade. nós, da mídia, gostamos muito de deixar vocês com muito medo. De dar uma causada, Né? né? De causar. É que nem o Cantareira lá, que fica todo dia. Agora Olha, caiu vai, mais vamos, um. vai acabar até água até hoje. Aí, Isso, tem água pra cacete aí. Certo, Vai Boleta? acabar a água. Não vai acabar a água. E agora estão falando que tá na draga e tal. Mas você sabe que o brasileiro, ele tem algo Não dentro desiste- do não sangue. desiste Não, nunca. ele tem algo dentro do sangue dele, que é o seguinte: o brasileiro gosta muito de gastar dinheiro. Gosta. Então, quando ele tá assustado, ele não gasta. Mas daqui a pouco ele Daqui vai... a pouco abre o bolso, Claro. irmão. Fala pra mim, que país do mundo que o nego paga 5 pau num celular? Só aqui. Aqui. Só no Brasil. Só aqui. Qual é o país do mundo que nego paga 40 pau numa TV? Só aqui. R$1.000 num tênis. E ele se orgulha, né? Qual Ele é se o orgulha. país que o nego paga R$1.000 num tênis? Só aqui. No Brasil. E- Então, e ele não se acha todo mundo- trouxa. É todo incrível. mundo reclama, mas todo mundo compra, então, né? é uma coisa que o cara ele coça pra gastar dinheiro. Nossa. Entendeu? É. Então, Nossa, onde? demais. Então é uma E se coisa. o cidadão tem um cartão ainda, aí que lascou, Aí irmão. já foi. Aí, e o Ele juro vai do, o o juro juro tá do baixo. cartão agora é 318%, Tá baixo. aí? O cara compra um tênis em 1.000, no mês seguinte ele deve 18 pau. Por causa do É tênis. isso aí, bora. Mas É isso mesmo, é. Ah, mas é verdade. Isso é verdade. Aquilo a vida, meu. Por isso que a gente é assim, É feliz. verdade, tem razão. Entendeu? Muito bem. Eu não sei o que Tem eu faço razão. agora. Tem um tema aí? Quer levantar um tema? Psicólogo. Psicólogo. Psicologia, Vamos falar, vamos discutir o quê? Eu tenho um recado pra você, Miriam. Terapia de grupo. Não. O Júnior da banca falou que os livros que você encomendou sim, já sim. chegaram. Obrigado. Ah, eu E quero nada. também, viu, Júnior? Obrigado. É o dos Pode falar, pensadores? pode falar. Também quero, Lançar Júnior. um tema? Pode lançar um tema. Cara, eu curto muito falar sobre religião e casamento. Que você gosta de falar sobre casamento? Religião e casamento são dois temas espinhosos. Mas é difícil, é. São dois temas muito espinhosos. Vai Quando, você, briga, meu. quando não tem só briga, tem morte também. É. Eu acho legal. Você acha legal o casamento? Você acredita na instituição? Eu acho legal. Eu acho que... Você é romântico? Sou. Mas ele também Eu é, escrevo viu? poesias. Ele fica Você falando, acredita mas em ele- alguma ele também coisa é. que 50% não dá certo? Eu acho que um plano com mais uma outra pessoa tem 50% de chance de não dar certo. Um plano? Qualquer plano? Qualquer plano. Qualquer plano. Se Se você abrir fizer uma sozinho, sociedade. tem 100% de chance de dar certo, 100% de chance de dar Uma errado. sociedade. É, uma mas sociedade. mas aí não é amor. Não, amor é complicado, né? Amor é sentimento complexo. Amor é um sentimento de gratuidade, não é um sentimento de troca. Não, aí não. Sentimento de gratuidade é outra coisa. É o quê? Não é amor. É o quê? É Caridade. gratidão. E amor também é isso. Não, amor não, Não, é amor isso. é uma amor coisa, é gratidão outra é outra. coisa. Amor é o quê? Gratidão é gratidão. É. Amor é amor. É. E sociedade é sociedade. Tristeza É um É um lance. lance, traição, Certo, traição, Amandinha? romance é romance. Lance é um lance. E o lance é um lance. Você não acredita São- no casamento? Não. Por quê? Acredita sim, porque você Você tá casada, Eu tá sou casada há meio condenado. século. Você Eu é- não sou casado. Você Condenado é pelo isso amor. Todo aí, homem, pela todo pepela que homem, eu sei. todo Se o cara homem- fala, é porque ele tá Todo falando, homem, gente. Todo homem e toda mulher que estão me ouvindo sabem disso. É que vocês não acreditem são. no Emílio quando Eles ele fala sabem de isso. casamento. Você está condenado e você, num determinado momento da sua vida, você percebe, fala:
Tá vendo? Ó aqui, ó. Ó o condenado aqui. Você não vive sem a Pepela. Ah, vai, se mete na sua vida. Você não sabe, Sei que Você acha não que ela vive sabe? sem ela. Emílio fala que é aquilo que todo mundo pensa, Você mas não tem entendeu? coragem de falar. Você Pra entendeu? mim, Você o Emílio entendeu? já falou pra mim Eu que não Pepela falei é nada mais pra legal você. do mundo. Eu não falei nada. Emílio, pra você. Você tá Emílio. querendo, você Emílio. tá querendo se perfazer. Não. E aqui não Eu tem, sei aqui que você ninguém, ama ela. aqui ninguém pode se perfazer. Aqui Emílio. a gente tem que falar com os ouvintes. Emílio quer pé fazer. Pode falar, fica na sua. Fala. É legal você, quando você fala sobre o seu casamento, que você fala de ser condenado. Mas depois Quantos de... anos você tem? Sério, 19. 19 anos. É um bebê. Você é um bosta, amigo. É, Você é um bosta. ainda é, ainda sou é. meio Você é bosta. um bosta. Quando você chegar, que você virar um homem e você velhinho. constatar isso na sua vida, você vai falar, tá vendo? É assim. Espere e verá. Mandou bem, mandou bem, Milhaça, mandou Pois bem. não. Ah, não sei, acho que ele ainda tá muito estagiário. Quem? Ele ainda tá no primeiro semestre. Eu tenho uma pergunta. Ah, ele não é nem formado ainda. É, Então não é nem muito- psicólogo. muito criancinha. Não menospreza, porque ele Não tá... sou psicólogo. não tô mais... Não, psicólogo ele vai ser quando ele se formar. Tem uma pergunta pro psicólogo. Pois Ele não é não. psicólogo. Você Ele não acha é, que- tem 19 anos. Ele vai Pô, se formar ainda, ele não é. Mas tem a psicologia dentro dele. Nossa, Acredito. Todos velho. temos. Não, mas pro cara tomar a coragem de fazer um curso desse é porque ele provavelmente deve ser um cara mais cabeça da galera, sempre ajuda os amigos. Deixa o Carioca fazer a consulta Deve dele. ser um cara muito procurado. Pô, me ajuda aí, parceiro, tal. Sim, Você sempre tem umas boas palavras, porque eu acredito que o psicólogo seja uma pessoa tranquila, que aparentemente ele é. Tem cara. É um cara que centraliza, sabe as pessoas que não procuram? Emílio, por exemplo, é um cara muito procurado. Não sou, não. É sim. É um belo conselheiro. Não sou, não. Você acha que você acha que o Emílio é padre? Ele Porque não eu vai tenho, abrir não, isso eu tenho aqui. consciência. Ele é Eu tipo um entro, as paizão. pessoas saem. Não. Onde eu percebo? Ai, eu que sou dor! imbecil. Não é, Emílio. Onde eu entro, sai uma meia dúzia. Eu percebo. Mentira. Porque eu olho a vida de Você fora. é um observador. Lógico, claro. Você sabe como é que funciona o O negócio. velho não é tonto, meu. Eu queria ouvir a Tô pergunta do entrando, Os caras Carioca. estão te tirando, Vai lá. Eu Mas queria é saber o amor? seguinte, claro, o casamento, ele não falou que é a especialidade, que ele gosta de falar sobre religião em casamento. Eu, como homem casado, e vejo muitos outros Veja homens bem. casados. Amor, Veja é bem. muito fácil. Emílio, você tá demais hoje. Presta atenção. Tô deixando Olha, concluir espero essa que pergunta. Não é, porque senão vai ficar aquela Hoje. conversa. Não, só uma pergunta. Não, Então calma. faz a pergunta. Pô, Pode pelo fazer. amor de Deus. Pode fazer. Pelo Querido. amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por aqui, de dê Deus. Rosane Cola. Pelo amor Vamos de ficar com esse Deus. papo aqui. Ué, a Rosane Collor não chegou, Vai fazer lá, o quê? manda, então manda. Tá com medo do cara pintado aqui. É o seguinte. Nossa. Oh, É o seguinte. Eu fui um cara pintado. Você vê. Porra, até perdi ele, mas vou lembrar. É peraí. lógico, você perdeu. Não. O remédio bate. Lembrei. É. O que você acha sobre a terapia de casal? Eu, particularmente, eu acho contra, porque eu acho que a terapia de casal sempre vai levar o casamento pro fim. Aham. Porque vai fim? expor. Porque vai expor. Você já fez terapia de casal? Nunca fiz, mas acredito, pode até ser ignorância minha. O que você acha da terapia de casal? O que ela faz? Ó, eu acho muito válido. Terapia de casal é lá com o nosso amigo, lá no Bahamas. É, irmão. Ó, Bahamas, vai lá com o Maroni, velho. Maroni, pergunta pro Maroni Ué, o mas que é aí terapia sabe de Papo de Casal. terapia de casal, mano. Lógico. Cada um pega um copo, dá seguinte. na cara do outro e acabou a terapia. Deixa ele concluir. Presta atenção, Carioca. Conversa Igual tá mole. agressivo, cara. É terapia de casal. Casal conversa entre eles e se resolve. Senta lá com um tonto mas que tem nem uma conhece. visão de- Ô, não estamos muito bem. Ah, não tá? Que legal, porra. Vai dormir. Conversa os pontos. Eu Conversa sou- com o teu esposo, filha. Pra que você precisa conversar com não outro existe cara? diálogo, Um como é- cara. Ah, então você tá com a pessoa errada. Você não tem diálogo, porra. Você vai ser um psicólogo. Você sabe que o psicólogo é o quê? Você compra o ouvido do outro. Exatamente, Compra o você ouvido. paga a pessoa pra te Entendeu? Você ouvir. paga pro nego te ouvir. Exatamente. Isso é caro. maravilhoso. Isso não é maravilhoso. Não, Ô, depende maravilhoso. da Maravilhoso. terapia. E ele nunca vai te julgar. A pessoa faz Não, você... não, isso é um você péssimo psicólogo, pô. raciocinar e ver... Pera aí, Psicólogo, ninguém ele- te chamou. Calma. Deixa o psicólogo Nossa, já falar. tomou uma, já. O psicólogo, ele não tem que falar o que você quer ouvir, ele tem que falar o que você precisa ouvir. Ele tá lá pra te tratar. Você chega com um problema Ô, mas e podia ele fazer vai de graça, junto né, com irmão? você. O Hã? que é terapeuta? Brother, né, meu? É. O que é terapeuta? Eu faço terapia, eu vou no meu terapeuta, não É é a mais mesma coisa. psicólogo. Então eu vou Não, fazer é uma só pergunta pra um- você. É moda falar terapeuta. Hoje É a mais pessoa bacana. fala, o meu terapeuta. Ah, né? porque você faz A minha fisioterapia, nutricionista. quimioterapia, faz uma terapia na cabeça. Nossa, velho. Psicoterapia. Você já fez terapia? Já, E foi bom pra você? foi. Foi ótimo. Foi ótimo. Falaram, meu. É bom, cara. É bom porque tem coisas que a gente não conta pra ninguém, tem coisas que a gente vive
guardando aquilo e você precisa de em determinado momento expressar... Não é porque a gente é preguiçoso e não quer saber de nada. Tem toda a razão. E eles impõem pra gente um projeto e você compra esse projeto num todo e não sabe as nuances desse projeto. A vida da gente que a gente compra não é exatamente aquela que a gente vive. Você quer ver a quanto Quando tempo você vai... vive essa vida, essa vida e tem os problemas, os buracos, aí você fala, porra, não aprendi tudo errado. E aí que você vai comprar um ouvido mas hoje... pra te dar uma diretriz. Você entender, há quanto tempo você vai no psicólogo? É uma causa perdida, ponto. Amanda. Emílio, Quanto tempo hoje... você vai no psicólogo? Direitinho, quase 3 anos. Então não adiantou nada. Não adiantou sim, você sabe que adiantou. Bola. Hoje... Bola. Eu não acompanho, eu tenho 19 anos. Não tem, ouço o programa desde 92, não tinha nem nascido. Mas eu ouço o programa há bastante tempo e eu percebo uma evolução incrível da Amanda. Nossa A Amanda era insuportável. Hoje ela tá chata. Aí. Sim. Né? Porque essa chatice é inerente da minha personalidade, mas eu me adaptei. Sim, você não tem que mudar isso. Se a sua personalidade ninguém muda. você mudar, você vai estar Chata. agradando os outros e desagradando. Se isole no mundo, fique sozinho, não fale Né? com ninguém. E tem essa parte também, né? Que Mas- você, eu falo o que eu quero falar e aí você fica sem amigos. Aí Estude também não é mais, legal. viu, lindo? Estuda mais, sabe por quê? Porque o Cala psicólogo... sua boca. O cara se mete, velho. Eu falei pra você, O cara você se não mete. Você não tá indo. Enquanto você não trouxer aqui o atestado médico, você não vai falar Ele no parece um microfone. fanho que tomou uma sopa de prego. Não, que tomou uma surra, Nossa. Ele tem mano. condições de falar no ar, esse garoto? E ele se mete, Voz velho. chata, sua. Nossa, ele Além de arregalou o olho, né? problemático. Olha o tamanho. Vai sair o olho pra fora. Ai, não pode mentir Cara chato, velho. Muito bem. Tem Esse problema, papo tem problema. Já realmente... era. Tem chance, não? Hã? Vocês perceberam que eles Fritado. Esse papo não foi pra lugar nenhum. Nenhum. Não foi pra lugar nenhum. Papo Então, de psicólogo. eu vou tocar uma música que é muito mais interessante. também acho. Muito mais bacana. Ouvi uma Você boa mandou canção. bem. Ouvi Ó, uma... o nego mandou aqui que psicólogo é igual dono de boteca. Eu já fui e neguinho vai lá pra beber e ficar reclamando da vida. Não, é muito importante. É muito importante. importante. Às vezes a gente subestima os problemas Não, que as mas pessoas acho que têm. não, né, meu? Emílio, Quando você precisar de uma ajuda, não existe. Não existe. É verdade. Não Entendo, existe. procura o seu médico. E procure um profissional. Você é muito metido também. não, pô. Soberbinho. Fiquei triste Você agora. é muito metido também. Você vai chegar se achando na faculdade hoje, não vai não? Vai chegar se achando na faculdade. Mas, falando sério, Onde é que você estuda? Unip. Na Unip. Unip Vergueiro. Cara, Não é você- lá, não é lá essas coisas. nada. Uma PUC. Quem Nada. disse? Os caras que ganham do USP, aprendiz são nada. todos dessa faculdade aí, bicho. Do quê? Ganha de um monte de cara aí. Eu acho preconceito. É preconceito. A faculdade Mas aí não é. não. Não é uma... Não é a USP. faculdade que faz o aluno. É. Ruim É o aluno que Harvard. faz. É o Isso é aluno que verdade. faz o bagulho. Isso é E verdade. aí eu é ruim. Muito bem. E o que você sabe de psicologia? No primeiro Cara, semestre sabe nada. quase nada. Antes de começar o curso, eu já estudava bastante, já lia bastante. Qual o seu autor favorito? Autor psicólogo nenhum, psicanalista Freud. Você acha que é melhor... Freud era malucão. Todo cara que foge um pouco do senso comum é meio O maluco. Freud, cara, ele fumava 30 charutos por dia. ele Caiu não a era- boca dele. Deve ter caído todos os dentes da boca Caiu mesmo, dele. mas É um caiu mesmo. negócio. Caiu a pode boca crer. dele. Ele Pode pôs crer. 30 charutos Ele por punha dia. uma máquina aqui na boca pra não poder falar. Pra fumar o E charuto. morreu com 90 Zoou. anos, morreu velhinho. né? é. Portanto, pode fumar à vontade. Pode. Fumar se Você vai até os 90. Viveu sem boca, mas... Mas é. Mas Pega tá vivo, nada, vivão. pega Só nada. tomava sopa com canudinho. mas- né? Muito bem. Você acha que é melhor você ser um gênio ou ser considerado um gênio? Você tá perguntando isso pra mim? Mas pra você ser considerado, você não tem que ser um? Não. Acho que não. Pode ser Eu acho considerado à que toa? ser um gênio é melhor do que ser considerado, porque a opinião pública é sempre Eu imbecil. também acho. E outra, quando você se constrói por opiniões alheias, você vive um falso personagem. Não é Mas, você querido, a ali. gente é a opinião dos outros. Claro que A gente não. absorve. Se você for a opinião Não, a gente dos absorve. outros... Eu sou a minha opinião. Não é. Você, Só a tudo minha. tudo que você ouve. Eu ouço o Emílio falando uma coisa, eu ouço o Carioca. Então eu vou Não. absorvendo um pouco Você do vai, eu acho mas que você não é a bom. opinião dos Mas outros. você Você é gosta muito de você. julgar, mano. E julgar é feio. Você é Eu você. tô dando um exemplo. Mas não é você. não Você é uma pessoa Sem que gosta de briguinhas, julgar. sem briguinhas. Sem treta. Sem briguinhas. E nós Sem estamos treta. aqui. Sem briguinhas. Quem julga é o Sem juiz. briguinhas. É medido. Quem julga é o juiz, Quem bebida. juiz julga? Ninguém julga ninguém. Quem vai julgar? Só Deus Amanda, pode só julgar. Deus, nem Amanda Deus. rotula. Só Deus pode É. julgar. Deus falou, se você se arrepender, você tá Tá livre. bonito, tá Olha como bonito. Deus é 10. Deus é 10, mas ao Deus mesmo é. tempo Deus é muito bravo. Por Por que Deus quê? é bravo, Emílio? Ele pode Você jogar uma sempre diz praga. isso. Porque Ele tem Deus castiga. bravo e tem Deus bonzinho. Ó, Deus que bonzinho é o Qual é Deus- Deus bravo? O Deus Por quê? bonzinho é o Por Deus que do Deus Novo bravo? Testamento. Deus Porque bravo é pra do você velho. manter alguma coisa, você tem que ser bonzinho e tem que ser bravo.
É verdade. Certo? E temer a Deus. Deus Tem que é se o impor. único. Deus é o único que a gente aceita ele ser bravo e bonzinho. Não é? Tem que aceitar, né? A o gente cara aceita, claro. É o cara, Deus, né? não é? Vai levar uma com o cara? Ele é o cara. Exatamente. Ô, Emílio, Muito bem. rapidinho, uma correção. Eu disse aqui que o motorista dormiu, retornando ao... Você falou aleatoriamente. Não, Você não, falou sem saber. Não. Falou, foi uma você deu uma pitaca. informação errada. Errônea. Eu não quis te corrigir. Na hora. Tatinho. Eu não quis te Na corrigir hora, na hora, porque eu falei assim, jamais eu vou corrigir o Carioca. Não, um amigo de muitos anos, claro. Porém, eu claro. estava ouvindo essa notícia e eu já Puta tinha ouvido merda. isso. Eu já Você tinha deu uma ouvido. informação errônea. Ele estava dirigindo. Quem? O Cristiano Araújo. Cristiano. Não. Não. Era o Tá sabendo motorista. bacana. Quem tá dirigindo era o segurança dele. Segurança e o empresário do lado e a namorada dele no banco de trás. Só que parece que o pneu de trás furou. Entendi. E ele estava em alta velocidade. E aí o carro... O carro capotou. Entendi. Perdeu o controle e Ah, capotou. sim. Certo. Não que dormiu. Tá Entendi. vendo? Aí é uma Tem que usar fatalidade. Foi essa. uma fatalidade. Uma fatalidade. Triste fatalidade. É porque eu ouvi essa notícia. Aqui na Jovem Pan mesmo tinha... Não, no site. Isso. No site dizendo que ele viajava sempre com motorista e tal, mas que ele estava Eu acostumado vi a fazer essas o viagens. policial dizendo que ele falou ou pode ter dormido ou foi problema a alta velocidade. Entendi. Muito bem, vamos tocar uma música. Vambora, a Rosane Cola vambora. tá dando essa puta canseira na gente. Muito obrigado, hein? Eu já tô entendendo. produtor dele Eu já era tô o- entendendo era o- porque teve o impeachment. Eu já tô entendendo. Chegava sempre porque teve o atrasado, é. impeachment. Quem era produtor Mas vamos dele? esperar mais um pouco. Quem era produtor dele? Estamos recebendo pela primeira vez na Que é história isso, hein? desse programa Que é isso? uma primeira dama. Ela vai revelar a verdade nua e crua do que acontecia nos bastidores do Palácio Brasileiro, incluindo rituais, traição e muita corrupção. Ai. Que história, hein? Babado. Que história, hein? Mulher não é fraca, não. Tudo bem, dona Rosane? Boa tarde, uma Boa alegria tarde. muito grande estar aqui com vocês no Pânico, lançando meu livro. Boa. Rosane Malta, ex-colo, tudo que vi e vivi. O testemunho corajoso, né, da primeira Sim. dama mais Muito. jovem que esse Brasil já E teve. você deve ter visto muita coisa. Com certeza. E eu procurei, no meu livro, relatar algumas coisas sobre absolutamente tudo. Eu tava vendo boa. aqui na página, a gente tava falando de casamento aqui, Certo. na página 179, onde está a sua separação. Terrível a separação. Sempre é difícil, né? Eu acho que qualquer relacionamento de amizade, principalmente de casamento, nós vivemos durante 22 anos, passamos os piores e os melhores momentos. E quando você, depois que há o elo quebrado, é complicado. Então aí a briga na justiça, até hoje eu luto pelos meus direitos, tudo aquilo que nós adquirimos durante o tempo que nós somos casados, então não é fácil. Quando E você a fez separação... você fez um pacto, né? Um pacto que é... Foi um pacto que eu não sabia, né? Eu digo que eu fui já ludibriada, enganada, Ei, beleza. ali naquele momento, porque eu tinha 19 anos. Naquela época, para você ter a maioridade, você tinha que ter 21 anos de idade. Emancipação, A nome. emancipação, você tinha que ter 21 anos. E junto com meu pai, eu assinei algo, mas eu em nenhum momento eu coloquei um advogado que fosse um só para mim. Você foi na confiança. Eu acreditei, quando assinei, ele disse, olha, o meu pai preocupado porque um homem do interior, meu pai é uma pessoa muito simples, apesar da gente ter sido... Como é que é o nome dele mesmo? Desculpa. João Alvino Malta. Como é que é? João Alvino Malta. João Alvino Pô, a Malta. sua família, Joãozinho Malta. A sua família é de governador. Sim, sua com família- certeza. Minha família é tradicional, de político, mas nós vivíamos num interior muito pequeno, chamado Canapi, onde tem 20 mil habitantes. E meu pai, ele não chegou a se formar, ele não terminou nenhuma faculdade. A faculdade dele foi a faculdade da vida. Foi uma pessoa que teve os pais, graças a Deus, pôde ajudá-lo. E ele também, através da agricultura, ele conseguiu ter o seu patrimônio. E a preocupação dele, quando eu me casei com o Fernando, era que aquilo que ele tinha construído, o Fernando não tocasse. Entendi. Lógico. E o que o Fernando tinha antes era dele, mas o que nós construíssemos durante Um casamento. a nossa vida, que é a coisa mais natural do mundo. Óbvio. Qualquer pessoa, quando casa, quando começa um relacionamento com alguém, que é o quê? O que os dois construírem, que sejam no final dividido. Infelizmente,
Eu assinei sem ver esse documento. Meu pai, confiando também, assinou. Ele disse, não, João Alvino, assina aqui que é exatamente isso que você quer. O advogado era sócio do Fernando, a gente não conhecia, estávamos conhecendo naquela época. E aí, 22 anos depois, quando houve a separação, é que eu vim descobrir que eu teria assinado esse documento e eu não tinha direito a nada. E aí são um dos motivos que eu escrevi esse livro. Vingança. Não vingança, não. Eu não escrevi por vingança. Mulher é jogo duro, hein? Não foi por vingança. Por isso que eu um sempre bravo, digo amém. Não é Por isso vingança. que eu digo amém sempre. É vingança. É vingança. Não é vingança. Isso é um direito. Você tem a sua esposa, você construiu a sua vida Tá com tudo ela. no nome dela. Então, Quero nada. porque você é do Igual bem. o nosso amigo lá. Então você é do bem. Há uma diferença. Ah, é. Quem é do bem e quem é do mal. Não é Quem complicado. é do bem Isso é faz complicado. a coisa certa. Então, se eu tive nos momentos mais difíceis da vida dele, assim como ele diz e ele relata em todas as entrevistas, inclusive ele escreveu um livro que não chegou a publicar ainda, mas o primeiro capítulo do livro dele, ele dedica a mim. Ele disse que graças a essa mulher guerreira, nordestina, que esteve do lado dele nos momentos mais difíceis, foi que ele ultrapassou e ele conseguiu dar a volta e hoje ele é senador da República. Sim. Então, é em nome da nossa vida, do que nós construímos, que eu acho que tem que ser justo. Eu não quero absolutamente nada que não seja por direito. A justiça diz, a lei, não sou eu que digo, que todas as pessoas que são casadas, elas têm direito a ter de 20% a 30% daquilo que os dois construíram. Hoje eu tenho 2% e ainda tenho pensão alimentícia atrasada de algum tempo atrás e que a justiça já mandou ele pagar e ele não pagou ainda. Então o que eu estou pedindo absolutamente é que haja justiça. Só isso. Mas vocês não conversam assim? Não há diálogo, não não tem teve diálogo. mais um papo? Não, e tá bem relato Sério? no meu livro, desde que nós nos separamos, que eu nunca mais me encontrei. Eu tive a oportunidade de ver por 2 vezes, mas ele foge de mim. Ele não quer, é só através de advogado. As audiências que nós temos, que a justiça manda, eu estou sempre presente. Mas o Fernando jamais. Só a procuração. Posso dar uma ideia? Tenta vir como senadora, quem sabe você vai encontrá-lo todos os dias no plenário. Ah, que que legal. alegria. Olha, Gostoso, e até hein? isso é complicado, viu? Porque Que tem gostoso, hein? processos meus que vão, né, o oficial de justiça vai lá e não encontra, não tem paradeiro assim. Vai em Maceió, aí ele está em Maceió passando o final de semana. Aí eu descubro, mando o oficial da justiça lá, mas não consegue localizá-lo. Vai no Senado, não consegue localizá-lo porque nunca encontra. Então o Fernando é uma pessoa difícil de ser encontrada, viu? Mas eu creio que a justiça, uma hora vai conseguir, vai fazer com que ele pague tudo aquilo que ele tem me devido durante esses 10 anos de divórcio. E você Posso tem fazer uma noção? questão, Pode falar de Eliassa? valores ou não? Dá uma ideia. Aí não dá pra Para, né, calcular. meu? isso Mas é milhões, assim, só pra gente ter uma noçãozinha de acordo básica. com o que a imprensa publica e de acordo com o que tem a Receita Federal, né, que ele declara os bens, é bastante coisa. Olha, se eu chegasse a dar 2% disso aí, eu já Tava me daria ótimo, por né? felizada. Imagine o que a justiça diz que eu tenho direito, que é de 20 a 30. Uau. Ô, Rosane, quem que derrubou o Collor? Eu acredito que quem derrubou foi a falta de competência dele mesmo. Ele tinha um partido pequeno, Partido da Reconstrução Nacional, e não tinha apoio político e não quis fazer. Ele achou por ele ter sido eleito. Eu digo que o Fernando, ele tem uma trajetória vitoriosa. Ele foi prefeito indicado, depois chegou a ser deputado federal com uma votação muito grande, depois chegou a ser governador de Alagoas e numa campanha para presidente da República, ele conseguiu derrotar todas aquelas pessoas que estavam ali. Ulisses Guimarães, Mário Covas, Maluf, Aureliano Chaves, Brizola, tantos outros. Lula. E conseguiu derrotar todos eles em 2 turnos. Chegou no primeiro turno com Lula e chegou no segundo e foi para o segundo turno com Lula. É. E aí, o que acontece? Ele não tinha partido, muito pequeno. Todos nós sabemos que hoje o PT consegue manter a presidente Dilma, porque tem Base. aliados. Inclusive, ontem eu dei uma entrevista e disse... PMDB, né?
que as pessoas dizem, vamos pra rua com impeachment fazer isso. Se não se conscientizarem e escolherem os seus vereadores, começa por macho, os seus vereadores, o seu prefeito, o seu deputado estadual, o seu federal, o seu governador, o seu senador, o seu presidente da República, aí o Brasil não terá jeito, infelizmente. Então o que derrotou o Fernando foi isso, ele não ter um partido forte e não ter uma base política. Mas tem uma pessoa específica em que você se recorda ali, você ali dentro do palácio, em que ele se irritava bastante e que foi o grande elo, assim, da queda dele? Eu acho que começou com a Zélia. Zélia Cardoso, do confisco. A Zélia Cardoso. O confisco, né? O confisco, que ali era uma coisa que ele prometeu na campanha. Então, acho que ele já começou... Mesma coisa a Dilma agora. Mesma coisa a Dilma. Porque o político, ele mente, ele tem que mentir. Não, mas ele mente, mas o confisco foi cruel, foi muito cruel. Foi muito cruel, Meu pai chorou, meu pai acabou ali. Meu pai mas foi ali. a grande decepção dos caras. Sim, mas meu pai, como por exemplo, agora, meu pai acabou ali. É o mesmo processo de agora. É o mesmo processo. Não, era muito mais grave, Emílio. Liberar só R$1.500 pra você... É porque você não perdeu o emprego, pô. Não. Imagina o eu cara não tinha nada, mas quem tinha alguma coisa... Eu sei, Eu conheço gente que vendeu sítio pra comprar uma casa nesse meio. Perdeu o sítio. Ia comprar casa, não comprou a casa e ficou na rua. O cara deixou todo mundo pobre. Eu tive até várias experiências em relação a isso e muito complicado porque eu digo no meu livro, eu fui voto contra, eu disse a ele que como eu estava sempre ao lado, quando ele falou, ele não queria. Eu não posso mentir, eu não posso falar uma coisa que não é verdade. Ele não queria fazer isso porque ele tinha prometido à população que ele não faria. Ele tinha prometido ao povo brasileiro. Só que o ministro da Fazenda na época era o Roberto Campos, que era um excelente ministro e todo mundo estava confiante no projeto dele econômico. Só que de uma hora para outra ele desistiu e aí foi obrigado a colocar a Zélia Cardoso de Mello. E ela disse que a única solução naquele momento era fazer aquilo. O Armínio Fraga. O Armínio Fraga. Alceni Guerra, me lembro desse cara, da bicicleta, né? Do Ministério da Saúde. Me lembro desses caras aí. Foi um processo difícil. O próprio Renan Calheiros era aliado do Collor. Era. Mas tudo bem, mas por exemplo, tudo bem, aí teve aquele negócio do cara pintada e tal, mas o cara derruba o presidente lá, né? É os políticos que derrubam. Se junta ali e fala... Não é a turma. Não é a turma. A turma na rua, ela... Dá um gás. Ela dá força pro negócio. Porque a população pressiona o Congresso por ele mesmo vai e pressiona. E como é que você ficou nessa época? Mas eu acho, Emília, essa situação aí eu acho que como o Brasil fazia 30 anos que nós brasileiros... Quando eu olho para trás, né? Hoje eu tenho 50 anos... E eu participei da política porque eu nasci num berço político. Nasci numa família onde eu não sabia fazer outra coisa na minha vida a não ser política. Santinho. Acordava na política, dormia na política. Meus avós eram políticos, meus bisavós eram políticos, meus pais são políticos. Então, ainda caso com um político. Eu acredito que é como nós tivemos uma época que nós mulheres, se a gente for olhar para o passado, o Brasil está avançando. Nós tivemos uma fase que nós mulheres, imagina, nós mulheres não tínhamos direito de escolher os nossos candidatos. Nós não podíamos votar. Acordo. Passamos 30 anos sem poder escolher o presidente da República. E aí conseguimos uma fase difícil de transição. Houve coisas boas, houve. Ele abriu para o Brasil, abriu. Teve suas falhas, teve suas coisas ruins, também teve. O povo não concordou com algumas atitudes, com alguns erros que ele cometeu. Houve um impeachment, houve uma evolução. Então houve um crescimento. Agora, o povo tem que ficar forte novamente. O povo, da mesma forma que o povo foi às ruas, pintou a cara e pediu o impeachment de Fernando Collor, esse mesmo povo, ele não pode desistir. Ele tem que continuar na luta. Ele tem que ir pra rua. Tem que pressionar. Porque se não houver pressão, tá vendo a reforma política? Há quanto do tempo, mesmo jeito. Há quanto tempo não se votava uma reforma, qualquer coisa no Congresso que fosse mais profundo? E tá se votando cada coisa que eu não tô acreditando. Eu nunca vi. Verdade. Eu nunca vi como tenho 39 anos. Então hoje as coisas estão acontecendo. E hoje você vê a corrupção, mas ela tá sendo desmascarada.
Né? Antigamente era tudo muito encoberto. Hoje não, hoje Naquela a gente época vê. os caras metiam a mão também, lá na época do Collor? Metiam a mão? Foi uma Elba. Eu acredito que sempre houve, só que agora tem internet. Agora um partido tomou conta, né? Eu acho que antes era uma minoria. Eu acho que era uma minoria que tomava conta. Hoje era o Collor, PC, o Collor, PC e nós. Olha, aí eu não sei. Aí essa parte aí eu deixo pra justiça, o que a justiça disse, aí não nada a declarar. Porque foi um negócio, né? Tinha o caso do PC Farias. Foi uma era o tesoureiro, era o mesmo o que é o do PT hoje. Como é que é o nome dele? O Vacari. O Vacari. Vacari. E o do bigode lá, que foi do mensalão. O do bigode lá, o Delúbio. O nada mais era o Delúbio, o Vacari e era o PC Farias. Era mesmo a figura ali que fazia, que arrecadava o dinheiro pra campanha, que pegava o dinheiro com as empreiteiras, com os bancos, pra poder levantar o dinheiro pra fazer a campanha. Isso sempre há, né? Acontece, você quando é político, você tem aquelas pessoas. No caso do Paulo César Farias, ele era de Alagoas, era tesoureiro, ele participou da campanha de Fernando Collor para governador, foi uma campanha vitoriosa, chegou à presidência da República também. Só que eu acho que aí eles têm que fazer até um certo ponto. Fez o trabalho, foi vitoriosa, acabou ali. Não pode mais haver a continuidade. Eu acho que é essa continuidade que faz com que o nosso país tenha esses problemas que a gente vê hoje acontecer. Mas quando o dinheiro tá do lado do poder, aí o negócio difícil, hein? Aí é difícil. É difícil o cara segurar. Agora me fala uma coisa, Roseli. Quais são as vantagens assim de ser primeira-dama? A Marina Manteiga. Ser muito Olha lá. o sonho da vida. Marina Manteiga. Não, ela ainda era super. Você tinha quantos anos? Eu tinha 24, 25 anos. Imagina que animal. Ela teve um encontro com a Lady Di, lembra disso? Lembro, claro, várias vezes. Inclusive tem aí no meu livro, nós nos conhecemos na entronização do imperador Akihito, no Japão. E aí, lá nessa viagem, eu tive a oportunidade de conhecê-la e convidei, e nem acreditei que ela fosse aceitar, e convidei, olha, a Maria a ter você e o Príncipe Charles no Brasil, uma visita, e ela disse, não, eu quero ir, eu quero conhecer o Brasil. E veio e ficou encantada, e ficou uma semana. Foi muito lindo, foi uma experiência maravilhosa. Foi um grande presente de Deus de conhecer tantas pessoas, né, tantas personalidades. Isso aí é o lado bom do poder, de você poder viajar. Eu sempre tive um sonho. Desde criança, meu pai dizia que eu era sonhadora. Eu dizia que eu ia conhecer o mundo. E conheci. Deu pra conhecer. Eu imaginava que eu fosse conhecer o mundo de sacolinha nas costas, bem bem jovem, garota, né? Mochileira mesmo, era assim que eu achava. E Deus me deu a oportunidade de conhecer o mundo como primeira-dama do país. Eu me recordo muito bem, eu assinei o negócio que eu acho que foi você que criou. Aí essa descida da rampa eu vou confessar uma confissão aqui. Eu queria ter uma bolsa na faculdade. Você criou um negócio que eu assinei. Da LBA, lembra disso? Lembro, claro. Chamava-se Atestado de Pobreza. Eu assinei isso. Eu assinei Como isso. Você é picareta, não, cara? Malandro. Mas era pra ajudar as pessoas. Mas era um trabalho maravilhoso que ajudava as pessoas. Me ajudou. Aí veio os picareta. Olha aí, tá vendo? Olha aí que bom exemplo. Por isso que o país não vai pra frente. E ajudava, Ele mas nunca foi pobre. Nunca. Eu acredito que você era pobre. Você fui nunca lá foi na LBA, chamava-se LBA Assistência Social. A família dele tinha firma. Assistência Brasileira de Assistência. Não, era assim, era Legião LBA. Brasileira de da Assistência. logo, era amarelo, azul marinho, escrito em branco, Assistência Social. Eu entrei Legião na casinha, Brasileira de Assistência. Exatamente. Eu entrei na portinha e falei assim, boa tarde, senhora. Eu quero fazer minha escola, meus pais não tinham dinheiro pra me dar. Mentira. Juro por Deus. Picareta. Olha aí, tá vendo? Você poderia me dar Picareta. um atestado de pobreza? Aí ela fez uma pesquisa. Picareta. Foram na minha casa. Tá vendo? Pesquisaram a vida Era um da minha trabalho família. sério. Era sério mesmo. Você escondeu o videogame. Você mora numa mansão lá. É, irmão. 3 andares. Meu pai tinha 3 lojas de 3 mil material de metros construção, quadrados. porra. Mas a Zélia acabou com o dinheiro. A Zélia zerou Zélia. tudo. Pô, a Leroy Merlin era deles lá, meu. Pera aí, silêncio. Os caras eram dono da Leroy Merlin, pô. Pois não, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Não, eu acredito que você tá falando a verdade, porque Picareta. esse Era programa Nunca realmente foi pobre. Picareta. existia. Nunca foi pobre. Não, eu consegui
consegui a bolsa de estudo porque eu apresentei o atestado de E pobreza. que foi confirmado lá, porque as pessoas Foi iam nada, ver. foi Ele- nada. ele mandou na pagou, casa de um Ele amigo. pagou um por fora. Eu não só paguei, nunca fui disso, Emílio. tá bom. Minha carteira de motorista eu tirei. O cara veio perguntar, e aí, tem um café? Eu falei, não tem café não, irmão. Vamos fazer a prova aí, vamos ver. Tá vendo, se eu sou Léo? bom ou não. Fui lá e passei. Vai lá. Igual eu também fiz, hein? Eu fiz pra tirar minha carteira de motorista, eu também fui lá. Não foi nada aprovado por ninguém. Nada, não. sem cafezinho. É, Ô, sem Rosiane, café. deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu tenho assistido ultimamente a série House of Cards, não sei se você já assistiu essa série. Mostra a ascensão de um congressista à presidência. E aí nessa série retrata o papel da mulher do cara, e a mulher do cara é muito braço direito dele, tá lá junto nas estratégias, o cara passa a noite sem dormir junto Fuma com aquele ela lá, cigarrinho na janela. E fuma um cigarrinho na janela e fica ali trocando uma ideia e tal. E você vê ali, é lógico que é uma obra de ficção, mas você vê que os dois estão muito juntos ali, são muito uma parceria e é por isso que o cara consegue as paradas. Eu queria perguntar pra você, até que ponto que acontece o envolvimento da primeira dama no dia a dia de um presidente e até que ponto, na sua experiência, você se viu como, de repente, uma mulher de mafioso que não podia fazer pergunta e o cara fazia as paradas dele e era o trabalho dele e a mulher fica alheia. Como que era isso pra você? Né, como eu falei, como eu nasci numa família política e quando casei com o Fernando, eu tinha 19 anos, ele já era deputado federal. Na primeira viagem que nós fizemos, ele já começou a falar comigo muito forte sobre política e qual era o projeto dele. Então eu lembro que nós estávamos em Paris, na nossa lua de mel, e nós nos casamos, fomos para a Argentina, para lua de mel, mas não deu para continuarmos. Íamos para Paris, tivemos que voltar, porque foi naquela época que tinha a eleição do Tancredo, Paulo Maluf. Direta já. Direta já. E aí nós não conseguimos continuar Concluir. a viagem, e aí fomos para Paris, e nessa viagem o Fernando já começou a dizer o projeto dele, que ele queria ser governador de Alagoas. E eu falei, mas como você vai ser candidato ao governo se você está no partido PDS, você, Que era o militar, Maluf, né? Que era o militar. Maluf tinha acabado de perder a eleição, e o partido forte na época era MDB. Ele disse, mas Era eu do vou... Ulisses. Arena. Do Ulisses, era Arena e MDB. Não era nem PMDB, ainda era MDB. Movimento Democrático Brasileiro. Era os coxinha da época. Exatamente. O MDB era os comuna e a Arena era os coxinha. Isso, Não é verdade? é. Sempre foi Dizem, assim. né? Era sempre foi MDB, assim. era MDB e Arena. Era Fernando Henrique. Exatamente. Tá, e aí? E nessa época ele já começou a planejar o governo de Alagoas. E com certeza, o Fernando, hoje eu vejo quanto ele é inteligente. O que ele fez? Ele casou a primeira vez com uma mulher do Rio de Janeiro que odiava a política. Era uma Que não, socialite. era uma socialite, Lilibete Monteiro de Carvalho, uma pessoa maravilhosa, que ele teve 2 filhos lindos, o Arnon e Joaquim Pedro, que são meninos excepcionais, e ela também é um ser humano fantástico. Ainda hoje tem um carinho muito grande pela Lilibete. Mas não gostava de política e não fazia política. O que ele fez, muito inteligente. A minha família era tradicional, importante na época, era a família mais importante de Alagoas. Ele te usou, colega. Ele me usou. Hoje eu não tenho a menor Você era uma dúvida. gatinha. Político. Uma garota com 15 Era anos, uma ele já tchuquinha, começou a chavecar. É. Muito bem. Eu vou fazer um break agora, nem vou tocar música, vou fazer um break rápido, porque o papo tá muito bom. Tá. Se você quiser pergunta, mande aqui no Vamos @programa continuar Pânico. essa resposta. Vamos, hein? Claro, lógico. parte 2. Claro, É. a parte 2 virá na sequência. O livro tá aqui à venda em todo o Brasil. A Rosane Malta, tudo que eu vi e vivi. Você pode mandar a sua pergunta aqui no Pânico, na Jovem Pan. A gente volta daqui a pouquinho. Malaquias já começou a planejar o futuro político dele. Então, como casou com uma e viu que não tinha chance, aí foi nas Vamos Alagoas, trocar, né? vamos para Maceió, Vamos trocar. escolheu no interior de Alagoas, Escolheu a dedo. uma loirinha, Uma princesinha. uma princesinha que A nunca pureza tinha do namorado, interior. que nunca tinha tido relacionamento com ninguém. Aí desde os 15 anos começou a já o chaveco, a paquerinha, aquela coisa. Terminou eu realmente casando aos 19 anos, depois de ter namorado 4 anos com um garoto da mesma idade. Separei desse garoto, conheço de o Fernando. Em 3 meses, namoramos, noivamos e casamos. E aí,
Tava feita a trajetória. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O teu pai falou alguma coisa pra você? Falou, Fica com esperta, certeza. Meu pai filha. não queria. Ah, teu Meu pai pai não não queria. aceitava o casamento, Porque geralmente dizia... os pais são mais malandrão, são né? sábios. Eu digo que são sábios. É verdade. Não queria. Você e a Tereza Collor, que também é muito bonita, vocês disputavam? Não, eu nunca disputei com a Tereza. Eu nunca tive essa coisa. Ela mesma criou depois. Porque quando eu tava noiva do Fernando, foi uma coisa até muito estranha que eu achei. Ela foi... Eu trabalhava na LBA. Olha como Deus faz as coisas. Eu era funcionária da LBA. E eu conhecia todo o mecanismo da LBA porque eu tinha passado por todas as áreas. Tá aí o exemplo que ele conseguiu uma bolsa para estudar. Ele forjou o atestado de Eu não Foi. acredito. Não, olha como as coisas, como tudo acontece. Então eu, como tinha sido funcionária da LBA, eu conhecia o mecanismo. Eu conhecia o trabalho da LBA. E Deus me deu a oportunidade. Imagine se um dia eu ia pensar que eu ia ser presidente da LBA. Nunca. Deus me deu essa oportunidade. Eu conhecia o trabalho, sabia como era um trabalho sério realmente, porque a LBA era um trabalho sério. E aí coloquei esse projeto que deu muito certo e que ajudou bastante pessoas a ter sua faculdade, a ter seus estudos. E aí é um exemplo. Então, voltando ao nosso assunto, o Fernando, ele foi super inteligente e casou com uma mulher política e com certeza... Mas e a Tereza? Eu digo, vamos voltar para o outro assunto, depois chegamos na Tereza. Ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Não é nem na frente, nem atrás. Verdade. Ao lado de um grande homem, sempre vai existir uma grande mulher. Se não tivesse a minha participação, e eu conto no meu livro todas as cenas, o que eu tive que passar, as coisas que eu tive que deixar de fazer. Deixei de viver a minha vida para viver a vida e o sonho dele. Mas se eu não tivesse ali, apagando as arestas, ajudando, eu conto exemplo no primeiro turno, quando a Belisa deixou o programa, não queria mais fazer parte do programa. Como que eu consegui fazer com que a Belisa voltasse? Porque naquele momento, se nós perdêssemos a Belisa Ribeiro, seria... trágico. Ela apresentava, né? Ela fazia, ela que fazia o programa mesmo. E nós estávamos ganhando. A participação dela era fantástica. E você convenceu ela? Eu convenci, graças a sempre. Olha, e a mulher... A mulher sabe articular. Ela sabe, ela tem um jeitinho especial de chegar, de contornar tudo. Então eu creio que se não fosse a minha participação, ele não teria chegado nem ao governo do estado e nem à presidência da República. Emílio, entendi. Você fez uma pergunta aqui no início do programa. E a Tereza? Peraí, Emílio, é isso que eu vou chegar lá. Na Tereza? A minha pergunta é sobre isso. Você chegou a perguntar aqui no programa e fez essa pergunta pra... É Rosane... Rosane. Não é Rosiane. Na Rosiane é a Sarney. Não confunda, Rosane. É Rosane. É simples, Rosane. Rosane. O Emílio perguntou aqui no início do programa que quem derrubou o Collor, né? Ele fez essa pergunta e falou, o poder e tal. Na verdade, Emílio, quem derrubou o Collor, se é o que disseram na época e o que foi que aconteceu, foi o Pedro Collor, o irmão dele, que foi o delator, foi o primeiro cara a botar... Mas na Veja. Não. Veja sai Calma tudo. lá, mas foi ali que começou o problema. Quem derruba é o Congresso, Aí. Os caras se articularam e falaram, vamos tirar o cara. Mas foi a fagulha. Poxa, Calma tinha lá. maioria lá, pô. Calma, foi a fagulha, vou te explicar. Os PMDB lá, Calma, vamos tirar o... babado e confusão. Vamos tirar o colorido. Não. Tava tudo normal. O irmão... Tudo manobra, carioca. Calma, Emílio, calma. Eu você sei, nervoso. eu lembro. Você sabe por que o Pedro Collor foi lá na Veja contar tudo, o que ele sabia? Porque ele tinha ciúme da Tereza com Collor, verdade ou mentira? Ah, não é verdade. Olha, Não é eu até verdade? dou exemplos. Tá sabendo legal, Olha, isso é uma história, isso é uma história que as pessoas contam. Não é verdade. Eu conto a verdadeira história. Mas ele foi o primeiro cara a botar a boca no trombone. Ele foi o Roberto Falou Jefferson. porque não conseguiu ter aquilo que ele queria. Eu digo no livro que, assim, a história do Fernando e o Pedro já vem desde criança. Os dois tinham problemas de competir mesmo. Né? O Pedro queria ser o Fernando e não conseguiu ser. Quem é o mais velho? O Fernando era o mais velho. O Pedro era o caçula. E eles eram iguais, né? Muito parecidos. Os dois eram muito parecidos. E o Fernando conseguiu chegar, morava no Rio de Janeiro, carioca, casado com Lilibete. E chega, o pai resolve colocar o Fernando como prefeito biônico de Maceió.
Quando Pedro já estava lá trabalhando nas empresas, dando duro, e aí o pai resolve colocar o Fernando. Já começa a disputa aí. Depois, o Fernando toma conta das organizações também. Tira o poder do Pedro. Depois o Fernando é candidato a deputado federal, consegue ser eleito com a votação. Havia um ciúme, havia uma disputa ali. Uma história de Dostoiévski. É, exatamente. Eu creio que e também Caim e Abel, aquela coisa. Caim e Abel também na Bíblia, a gente sabe muito. Mas essa coisa que inventaram, que foi ele que derrubou o Fernando. Um dos. Pô, ele foi o primeiro. Ele foi uma pessoa que começou. Mas quem derrubou mesmo foi o Congresso. Porque quem vota. Mas ele que goelou, ele que deu start. Se ali e derruba tudo. Emílio, mas ele deu start. É a mesma coisa agora. Se o Congresso quiser, junta e tira a Dilma. Deixa eu falar uma coisa pra você, Rosane. Você sabe por que Deus fez os irmãos, não sabe? Pra você conhecer o ódio verdadeiro. Ai, gente. Irmão existe. Não, mas existe. Saber o que é o ódio verdadeiro. A única pessoa que você pode bater sem acontecer nada. Nossa, mas eu tenho uma irmã. Meus dois irmãos já faleceram, mas eu tenho uma irmã que eu amo de paixão. Não veio aqui agora, mas tá no hotel. Porque você é a bonita. É super gente boa, linda, maravilhosa, um coração lindo. Nós nos ajudamos. Na minha família, eu posso descrever que isso não existe. Pô, essa história daria um belo filme, né? Dá um filme. Porque essa história é muito forte. Uma história complicada. Pedro Collor. Eu tenho uma O Bola quer falar. Eu só queria saber, na verdade, por que você separou do Fernando? Foi traição, foi briga, foi corrupção? Por que realmente vocês se separaram? Falaram que teve um adultério, né? Não, quando eu me separei do Fernando, é o seguinte, eu moramos nos Estados Unidos, na volta dos Estados Unidos, ele resolveu ser candidato ao governo do estado. E mais uma vez, a Rosane estava abrindo mão dos seus projetos, da sua vida, para viver o sonho do Fernando, do meu marido. Tá. E eu estava verdadeiramente cansada. Eu queria fazer. Cheio, né? Eu já não aguentava mais de ter sempre... vamos voltar, eu não queria voltar, eu queria continuar morando em Miami. Aí, não, vamos ter que voltar para Maceió. Vamos voltar para Maceió. Você sempre anulou a sua vida. Sempre anulei, deixei tudo. Eu terminei minha faculdade de empresa, de administração de empresas, com muito sacrifício. E muita gente achava que era inútil. Pra quê? Vai ser a primeira-dama do país? Pra que terminar a sua faculdade? Não há necessidade. E todo mundo sabe que me acompanhava, que estava dentro do avião comigo nas viagens. Eu chegava no comício, descia, fazia o comício, entrava dentro do avião, pedia silêncio, que as pessoas pelo menos tinham que respeitar ali, e eu estudava. Porque chegava na segunda-feira, eu tinha prova na faculdade, eu não podia olhar do lado, eu tinha que ter nota maravilhosa, porque todo mundo era o quê? A mulher do Fernando Collor. Antes era a mulher do governador, depois era a mulher do candidato à presidência da República. Então, assim, minha vida sempre foi muito visada. É um peso muito grande. É um peso muito grande. E você foi hostilizada depois que ele caiu? No começo, Vocês foram pra Miami, né? No começo, sim. No começo foi muito difícil. Eu tenho cenas que eu tava junto em Araxá, até com a grande amiga minha, que eu amo de paixão, Beth Zafi. Nós estávamos em Araxá, passando o final de semana, e nós estávamos sentados na mesa, jantando, e vem uma pessoa de uma outra mesa e joga um prato de macarrão em cima do Fernando, e ele não teve atitude nenhuma. Aquilo ali também me deu uma raiva, que eu disse, como que uma pessoa faz uma coisa dessa e ele não tem atitude? Eu que tive. Então eu parecia o homem da situação ali. Porque eu que tá vendo como uma mulher destrói o homem? Eu fui ali, não. Você vê como uma mulher destrói o homem? Querendo ficar com a cabeça fresca, ela pegou o sentido de dizer o seguinte, tem uma atitude. Como que você não vai ter uma atitude? Vai deixar alguém jogar macarrão na sua cara e você ficar calado? Não tomar uma atitude? Não, tem que tomar uma atitude. Levantar e eu não pode fazer isso. Você queria que ele saísse na porrada? Não, mas ele é homem. Claro, é homem. Tem que ter atitude. Mas ele passou por
eu frouxo. sou mulher, mas se Não. alguém vir jogar alguma Passou coisa por em mim, eu frouxo. revido Você é com a brava, hein, Rosana? mesma intensidade. Tinha que começar Você uma é guerra brava, de hein? comida, Aí tipo eu aquelas de sou filme. Malta. Ele Você é passou bravo. por Família frouxo. Malta, senhorzinho Malta, das Tá louco, Alagoas, tá nordestina. Amanda, você tinha Eu tenho pergunta, uma mano? pergunta. Assim, falando, tem esse lado político, House of Cards, etc. Mas eu quero dizer, emocionalmente, você como uma mulher, o que você sentia quando você via que eu sempre vejo filmes assim e me imagino no lugar. Você liga a TV, tá todo mundo falando de você, da sua família e dando opinião de coisas que não sabem direito. Como você se sentia, assim, emocionalmente, assim, destruída, síndrome do pânico? Às vezes destruída. Quando teve uma viagem que ele tinha acabado de ser eleito presidente da República e nós estávamos, ele e um casal de amigos, viajando. E a imprensa não sabia. E aí nós acordamos, né? Abro o jornal, quando eu vejo a notícia. Fernando Collor está com sua amante numa ilha maravilhosa. Ah, gostoso. E aqui, Não tá. do meu lado, e todo mundo, a imprensa, publicando que aquilo era verdade, deu até o nome da Cláudia Raia. Nossa! Sério? Sério? Bafafá. E Você bateu? eu com o meu marido na cama, tínhamos acabado de acordar. O nego inventa, Então são né? coisas, essas coisas machucam a gente. Machuca, critica, se você corta o cabelo, te critica, se você tá com o Falavam dos seus cabelo... vestidos, porque você Fala. tinha muita- Falava tem da coisa roupa, falava do sapato, mas você chegava em Paris, as lojas Christian Dior, que eram as lojas mais caras e mais produzidas, e tava ali aquela roupa. Mas aí eu colocava, criticavam, tava errado. Então o Dior podia colocar, Rosane colocava, criticava. Então eu aprendi a não dar ouvidos. Eu Você sempre lia tive... tudo, você Aos sabia? súditos. Por isso que eu sou a favor da monarquia. Eu não gosto de democracia. Ai, amigo, você é meio- Democracia você tem que lidar com a tigrada. Sério? Eu não acredito que você pensa nisso. Você acha que- Eu Mas o acho que incomodava mais, a eu acho que tem tigrada que ter o ou... rei, tem que ter o rei e o profeta. O profeta conversa com Deus e fala pro rei o que ele tem que fazer. E aí o rei faz. Essa época era E a maravilhosa tigrada- na Bíblia. e Eu a- acho isso fantástico. E a tigrada fica lá E no se lugar da lasque, tigrada. é. Fica com os macarrão. O rei fica com os reis. Entendeu? Mas o que te incomoda- Vocês vão me chamar de elitista, mas é um Nada. sistema. Você não gosta dos plebeus. É um Você sistema- gosta mesmo da monarquia. Eu acho que ninguém é igual. Eu não considero. Você não acha que Não, todos nós nós somos perante- especiais. Não somos iguais nada. É tudo Perante a diferente. Deus somos iguais. É tudo diferente. É, uma pergunta E polêmica. você sabe um negócio muito legal que eu vi também nesse seriado, esse House of Pois não, Cards, pois é bom esse. muito né? Eu vou Tem assistir. uma hora que você fala. Porque Assista, você vai gostar. não Eu vou dá, assistir. não dá pra gente House of entender. Cards. Não dá pra gente entender o poder que tem um presidente da República, principalmente nos Estados Unidos. E ele é presidente dos Estados Unidos. E aí ele tá lá, ele tá articulando ali no Congresso e tal, e tem um cara que se vende. Tem um deputado, um senador que se vende. E aí ele Acontece demais. Acontece demais. Aí ele fala, mais um imbecil que se vendeu ao dinheiro. Aí ele fala, o que é o dinheiro e o poder? O dinheiro é uma casa de madeira que em 10 anos se acaba. O poder é um castelo de rochas. Imagina o poder do Obama. Que ele manda invadir país. Manda Imagina o matar tanto de quem ele pepino quiser. que ele Ele fala tem. assim, ó, tô com o saco cheio do Mata Afeganistão. esses caras. Vai lá e Tchau, destrói vaza. tudo. Acabou a Imagina, acabou. imagina. Você sabe que o você é falando isso. aí, eu me lembrei de uma cena, quando eu morava nos Estados Unidos, as pessoas comentavam muito da influência da mulher, né? Nos Estados Unidos, como tem a esposa do Obama e como tinha a Hillary Clinton. A Michelle A Michelle é poderosa, mas diziam que a Hillary é muito mais forte. É, tanto que hoje ela é candidata Isso, a presidência. a presidente dos né? Estados Unidos. E tinha uma cena que os americanos amavam falar isso. Que eles estavam num posto de gasolina e pararam para encher o tanque. E aí quem vem, o dono do posto de gasolina, era um ex-namorado da Hillary. Uhum. E aí ela chega, olha, Bill, tá vendo aquele ali? Foi meu ex-namorado. Aí o Bill Clinton falou, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, você seria dono desse posto de gasolina. Ó. Mas como você casou comigo, você é a primeira dama dos Estados Unidos. Aí ela falou, não, ao contrário. Se eu tivesse casado com ele,
Ele seria o presidente dos Estados Unidos. É isso aí. Eu adoro isso, o poder das mulheres. É isso. Maravilhoso. Boa, Olha, boa. o papo foi muito bacana. Faltou a última pergunta que eu queria fazer, O papo foi muito legal, Rosane. Muito obrigado por você ter vindo. Maravilhosa. Mais uma vez aqui, Vocês vão gostar, tá muito interessante. Eu imagino, eu gosto Vocês dessas que gostam coisas. de política, Eu aí gosto. tem tudo, tem toda a parte do impeachment, tem absolutamente tudo. São os É uma bastidores, biografia, são os deve bastidores. ser muito interessante. Coisas que nunca ninguém conseguiu escrever, tá aí. Tá muito interessante. Ó, é o seguinte, o livro tá à venda em todo o Brasil, você pode comprar online ou na sua livraria favorita. A autora é a Rosane Malta, Tudo o que Vi e Vivi. Obrigado, Rosane. Valeu. Obrigada a vocês, adorei. Valeu. Último capítulo aqui do livro. Uma que é? briga quase sem fim. Há quase 10 anos vivo uma separação litigiosa. Há 10 anos. Nossa Processo interminável. É quase uma quimioterapia isso. Mas um dia eu tenho fé que será. Além de longa, a história do fim do meu casamento é cheia de entraves, peculiaridades e acontecimentos surpreendentes. Um casal comum em situação semelhante à nossa costuma abrir um processo apenas, que é resolvido em primeira instância. Mesmo casos mais complicados em que os cônjuges discordam dos termos da separação, são resolvidos assim. Já o meu divórcio não só envolve uma série de processos, como um deles chegou ao Supremo Tribunal de Justiça em Brasília. Ai, tadinha, dá uma pena, vendo? Emílio. Então depois vocês acreditam ainda no casamento. Isso é pataquada de casamento. Casamento mata a alma. Mata mesmo, homem. Aqui, ó, a história da primeira dama, porra. Você quer o quê? Mas Isso aqui é cada fato. um é cada um. Querida, isso é fato. Não é. Isso aqui é fato. Não é isso conversa Não mole. é conversa mole. Não é esperancinha de nubente. Eu vou casar Não é e Marina vou ser muito Manteiga feliz. apaixonadinha. Eu vou lhe dar um Isso aqui é conselho. fato, filha. Fato. Muito bem? Eu vou casar Vamos com embora? o Bruno, Emílio, deixa eu dar um E conselho pra ainda, Marina. cala sua boca. Ele e ainda quer te foi dar o um seguinte, conselho, o Emílio. seguinte, ela conta aqui no final. Ó como é que termina os casamentos. Vai. Quer ver ou não? Lógico. Quero, Manda. Cadê? Pra gente entender, vambora. Ó, aqui, ó. Aí ele chegou, né? Ah, beleza, tal. Aí o juiz foi lá, né? Quanto vai pagar de pensão alimentícia? Sabe quanto ele ofereceu? Quanto? 5 pau. Gente. Aí falou 5 pau. 5 pau é que a minha mulher vai pedir pra mim se eu largar 5 pau dela. é 20% do que ele ganha. Seguro tá. de vida, É 5 assim, pau. é assim que 5 termina pau. o casamento. Tá Bem desse jeito. Quanto você vai me dar? Muito bem, vamos embora. Mas Vambora, vem cá, Aliás. deixa eu fazer uma pergunta. É pensão vitalícia? Pensão alimentícia, pô. Não, mas é vitalícia. Ah, Eles não têm filhos. E daí, pô? Você quer o quê? Quer casar? Pessoal Só precisa quer, comer. só quer pegar a questão. xoxotinha Não. nova quando É. ficar velho, também tem que Delícia. pagar, pô. Você quer o quê? Só Boa Não, moleza? questão. aluguel, meu filho. Só moleza? Também, Né? Muito bem. Eu vou embora. Vai trabalhar, né, bem? Até amanhã. Não é assim, não. Tá Não é vendo? assim, Falou não. reaça. É. Eu, se eu fosse Por legislador... 2 anos. sei Eu, lá, se eu uma fosse, ajuda. se eu fosse legislador, Vitalício. se eu fosse legislador, eu faria o seguinte: separou 70% é da mulher e 30% é do homem. Calha a boca que se reclamar é 20. Se o cara entrar no processo, se entrar no processo, é mais 10%. É isso. Dá 80 pra mulher e 20 pro homem. Certo? Não. Por isso não separa. Vamos embora? Embora, Amanhã tamo de Cala volta. sua boca, Ô, irmão, que chato, velho. Vai no médico. Você só vai Chato, falar meu. com o atestado médico Gente. do doutor Isaac Efraim. É. Atestado de óbito. Né? Tchau, gente. Até Ia ser amanhã. bom, viu? Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! Continue na Pan. A melhor programação. Pânico no rádio.